Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, Vivendo Entre Dois Tempos. Nós estamos no capítulo Santo Temor. Se você está gostando desse conteúdo, te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também a compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam também ser tocadas por ele, assim como nós. Vamos lá? Vamos continuar? A degradação moral parece não ter fim. Quando pensamos que chegou ao fundo do poço, mais novidades aparecem. O preço a ser pago por tudo isso não é mensurado. O relativismo impera, sendo este o maior perigo para o cristão. A teoria que não existe uma verdade absoluta se contrapõe ao principal ensinamento cristão. Só existe um caminho para a salvação. Com o relativismo vem um dos maiores pecados, se não for o maior: a rebelião. Se quiserem uma experiência disso, é só darem uma orientação sobre determinado assunto, e mesmo que vocês estejam pautados em princípios bíblicos, haverá questionamentos, enfrentamentos. Mudaram os nomes, mas os pecados continuam os mesmos. Nessa era dita do conhecimento, nós somos os ignorantes e eles os sábios, conforme lemos que os homens, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Essa passagem está em Romanos, capítulo 1, versículo 22. A lascívia está à solta, a mente impregnada com obscenidades. É um amor ao pecado tão desenfreado e tão audacioso que o homem deixou de importar-se com aquilo que Deus ou os homens pensam a respeito das suas ações. A essência da lascívia é que se chegou a uma etapa que a pessoa não faz o mínimo esforço para ocultar ou mascarar o seu pecado. É o pecado que perdeu toda a vergonha e, o pior, é um ato da personalidade que já perdeu aquilo que deveriam ser as suas melhores defesas: seu respeito próprio e seu senso de vergonha. É a devassidão, a alma totalmente conduzida pela carne, e é para chorar, mas não desesperar, pois sabemos que haverá um fim para essa história. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma coisa com grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Apocalipse, capítulo 19, versículos 1 e 2. Conclusão. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus, capítulo 4, versículos de 8 a 11. Portanto, sejamos cautelosos. Não existe nada mais trágico do que o modo como muitos cristãos introduzem as relíquias das suas filosofias e do seu entendimento pessoal na fé cristã. As tentações oferecidas pelo maligno possivelmente não chegam de maneira clara para cada um de nós. Contudo, há um ponto em que todas estas tentações convergem: colocar-nos em rebelião contra Deus. Muitos que afirmam que creem na Bíblia e que reconhecem a sua autoridade, rejeitam-na neste ponto, porque não gostam da doutrina, ou porque não conseguem conciliar o seu conforto pessoal
com o desconforto que a palavra traz, sendo contraditória a tudo que estamos vendo. Então, deixando o manancial de águas vivas, cavam cisternas rotas, que não retêm águas. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Dai o alerta de Paulo ao seu fiel discípulo Timóteo, e cabível a cada um de nós. Nos últimos tempos, alguns apostarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 2. Mas a conciliação aí está diante de nós. Apesar de sermos mortos em ofensas e pecados, odiosos e odiando uns aos outros, corrompidos pelo pecado, pecadores na prática, vivendo em delitos e pecados e sob a ira de Deus. O mesmo Deus que ofendemos e contra quem pecamos ofereceu o caminho da libertação para nós. Fomos livres, estamos livres, somos libertos pela sua graça e seu imenso amor. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus, capítulo 2, versículos de 16 a 18. Então, vamos abusar de seu amor e de sua misericórdia, para que a sua graça seja muito mais abundante? Incisivamente, o apóstolo Paulo nos adverte: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Romanos, capítulo 6, versículo 2. Só entenderemos essa maravilhosa graça, esse imenso amor, ao reconhecermos que nada do que temos como justiça própria nos livraria da justiça divina, e ninguém pode saber disso tão bem quanto um cristão. Os cristãos não são o que são porque são bons homens e boas mulheres. Cristãos são pecadores desprezíveis, salvos unicamente pela graça de Deus. E aqueles que têm o Espírito Santo não podem ficar surdos a isto. Precisamos de um reavivamento do fogo do Espírito em nossas vidas. Somente aqueles que ouvem, obedecem à voz do Espírito, podem estar convictos que estão fazendo a vontade do Pai, que não estão inclinando-se para a carne, mas correndo com perseverança para o alvo eterno da soberana vocação. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o aparta-se do mal é o entendimento. Jó, capítulo 28, versículo 22. Deus nos chama constantemente a uma mudança, a uma renovação de nossa mente, para que experimentemos sua boa, perfeita e agradável vontade. Qual será a nossa resposta ao seu imenso amor? Ensina-nos, Senhor. Nós queremos e precisamos que o Senhor nos ensine. Glória, poder e honra ao nosso Deus. Aleluia. Tu és temível, Deus, maior que todos, e os outros são falsos deuses. Tu és incomparável, és invencível. Tu és o Criador do universo. E em tuas mãos está todo o poder. Tu és soberano. Tua palavra cumpre toda a vontade. Tu és o grande Deus do impossível. Ensina-me a temer e te obedecer. Ensina-me a viver cumprindo o teu querer. Ensina-me a adorar e o teu nome honrar. Ensina-me a clamar e em ti confiar. Tu és temível, Deus.
Tu és temível Deus. Tu és temível Deus. Tu és temível Deus. Pastor Ricardo Garcia. Vamos repetir novamente esse trecho? Tu és temível, Deus maior que todos, e os outros são falsos deuses. Tu és incomparável, és invencível. Tu és o Criador do universo, e em tuas mãos está todo o poder. Tu és soberano. Tua palavra cumpre tua vontade. Tu és o grande Deus do impossível. Ensina-me a temer e te obedecer. Ensina-me a viver cumprindo o teu querer. Ensina-me a adorar e o teu nome honrar. Ensina-me a clamar e em ti confiar. Tu és temível Deus. Tu és temível Deus. Tu és temível Deus. Tu és temível Deus. Vamos aqui terminando a leitura de hoje, como também terminando este capítulo Santo Temor. Se você gostou dessa leitura, te convido a curtir, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa mandar para mais pessoas. Deus te abençoe, um excelente final de semana, até a próxima.